Fala, minha torcida do Fogão, tudo bem com vocês? Uma boa noite para você que está chegando aqui agora no nosso canal. Não é inscrito ainda, corre lá, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações e assim você vai ficar por dentro de todas as notícias do nosso glorioso Botafogo. Saiu um pouquinho atrasada aqui a notícia no nosso canal hoje, mas eu vim trazer para vocês a notícia com a Fernandinha aí, uma botafoguense de respeito. Espero que vocês gostem. Quero deixar aqui os créditos totais ao SBT Rio, onde separamos as notícias do dia de hoje. O avião que ia trazer a delegação do Botafogo de volta, finalmente a equipe está retornando ao Brasil. Vamos ver. Enfim, o elenco do Botafogo está retornando ao Brasil. A partida de Doha foi adiada após jogadores e comissão técnica se queixarem por conta do avião, que levou o time para o Mundial. O Glorioso vai pedir ressarcimento à empresa Omni Air, alegando que o avião enviado não foi o que pediram, com bancos totalmente reclináveis. Muitos atletas tiveram que dormir deitados em 3 bancos para encarar mais de 16 horas de viagem. O desconforto no avião do Patriots não será sentido no retorno. A delegação pediu a mudança de aeronave e volta para o Brasil em outro avião, com assentos totalmente reclináveis e com o devido conforto para o campeão da América e do Campeonato Brasileiro. Muito bem, aí tinha uma questão de que deveria ter assentos reclináveis e não tinha, né? E a gente viu que não só o do piloto e do copiloto. Eu sigo um cara que fala de aviação, eu sou apaixonada por aviação, é o Lito. E ele falou sobre esse avião. É uma aeronave que ela geralmente, ela não vai de um continente para o outro, né? E por isso que ela não tem autonomia e ela precisa fazer a pausa, Avenida Casagrande, no meio do caminho para fazer para botar combustível. Isso dura cerca de 3 horas. Então, é um momento que é uma interrupção na viagem, que você acorda. Ah, Fernanda, quanta frescura. Os caras ganham milhões. Gente, vamos parar. Né? Vamos parar com isso, porque eles ganham milhões, mas é o salário que eles têm para o trabalho que eles fazem. E que a gente tanto ama o trabalho deles, né? E aí, você pega um jogo no domingo e você na quarta-feira tem que estar inteiro, só que você passou um dia inteiro nessas condições viajando. Isso é terrível. A gente já fala aqui da quilometragem dentro do Brasil, porque o Brasil é continental, lindo, maravilhoso, sou apaixonado pelo nosso país. É um país grandão, cheio de cultura, mas cheio de caminho a percorrer. Então, quando a gente trabalha com o Campeonato Brasileiro, a gente tá falando de um cara que sai lá de Porto Alegre e vai lá pra Ponta da Bahia. E, assim, é cruzar como um continente. E é cansativo. Agora, você imagina, de fato, você mudar de um continente para o outro, do outro lado do mundo, 24 horas de avião, num avião. A gente não pode mostrar porque as imagens são do GE, né? Mas tem uma foto do John com a perna pra cima que ele não consegue deitar. O John é enorme, né? O Almadinha tem 1,60 m, um pouquinho quase maior que eu. Dá pra deitar nos 3 bancos. Mas os mais altos, Pedrosa? Não tem condição. Isso aqui é falta de condição mesmo, né? Sem dúvida alguma. E esse discurso de que eles ganham milhões. O corpo humano é só um, gente. O corpo humano não é máquina. Por mais que eles se preparem constantemente pra isso, treinem todo dia, tenham todo o suporte possível, é impossível você conseguir ficar em condições ideais tendo jogado 90 minutos de um dia, aí 3 dias depois ter que jogar de novo, sendo que viajou 20 horas de avião por outro lado do mundo. E principalmente nessas condições. Mesmo se o avião fosse o melhor avião do planeta, não seriam condições ideais. Então, assim, isso só piora a situação do elenco botafoguense. É lamentável, assim, eu lamento muito que eles tenham passado por essa situação, mas isso também não é só culpa de quem alugou o avião ou do próprio elenco do Botafogo, isso é culpa do calendário vergonhoso, porque não existe de forma alguma você desvalorizar o seu campeão da América, o seu campeão brasileiro, o seu representante da América do Sul numa competição mundial e ter jogo 3 dias depois. Então, lamento bastante. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso ontem aqui. Inclusive, o Botafogo vai pedir para ser ressarcido por conta disso, porque ele pede o avião com uma característica X e recebe o avião com uma característica Y. E essas mudanças de característica fazem toda a diferença numa viagem. Agora, eu não sei se eu comentei ontem aqui. Dá uma olhada aí, por favor, ô Rodrigo, no... Nossa, eu tô séria, né? Paquito. No calendário brasileiro, no ano que vem, a gente tem um Campeonato Brasileiro acabando dia 21 de dezembro e a gente tem um Mundial, que é o Interclubes, que é o Mundial, né? O anual, não é o Super Mundial de junho, é o do final do ano, acontecendo já dia 11 de dezembro. Então, se algum time fizer o que o Botafogo fez esse ano, o que o Flamengo fez em 19, o que o Santos fez com o Pelé, mais uma vez, o próprio Botafogo ou outro time, ele vai ter que chegar, olhar e falar, eu vou ter que escolher.
entre uma competição ou outra. Porque você vai estar dia 21 fazendo o último jogo do Brasileiro, mas antes disso você vai ter que estar jogando o Mundial, ô Vene. Tem alguma coisa que não está combinando. Aliás, tem uma outra coisa que eu ainda não descobri o que aconteceu. É isso, né, John? É isso. Agora, o que eu não descobri ainda é... Você tem dia 2 de fevereiro a final da Supercopa lá no Mangueirão. Isso. Botafogo e Flamengo. Isso. E no dia 2 de fevereiro você tem um Botafogo e Flamengo pelo Carioca. É o que? Vai jogar os dois, vai valer um jogo? Vai mudar? O que é? Eu tô confusa. Eu tô tentando fazer minha agenda de trabalho, Lucas Pedrosa. Agora o que vem? Você tentar entender o calendário do futebol brasileiro que é feito pela CBF, você vai perder tempo. Você não tem como você entender. E outra, que fique muito bem claro isso. Os clubes não aceitam isso. Não existe um documento que o clube chega lá e aceita esse calendário. Não. Isso é imposto pela CBF. Há uma reunião com os clubes e a CBF apenas avisa. Ó, o calendário é esse aqui. Eu achei que eles tivessem que concordar. Não, eles não têm que concordar. Não tem uma assinatura, não tem nada disso. Para concordar, teria que se criar uma liga. Exatamente. Que aí com a criação da liga todo mundo tem uma opinião. Tanto é que a gente pôde ver vários mandatários de vários clubes, inclusive o presidente de São Paulo, ele foi muito bem na ocasião, após a reunião, ele criticando e muito. Isso que você acabou de mencionar. Porque a CBF vai ter que torcer para o campeão brasileiro ser campeão com várias rodadas de antecedência, tal como aconteceu com o Flamengo em 2019. Porque se aconteceu o que aconteceu esse ano, Botafogo sendo campeão na última rodada, é isso. E aí, vai fazer o quê? Vai ter que escolher. E isso precisa ficar muito bem claro para quem está nos assistindo, porque ontem uma pessoa me parou na rua e falou assim, você não pode criticar a CBF não faz o calendário do Mundial. Não, gente, a gente não está criticando o calendário do Mundial, a gente está criticando o calendário do futebol brasileiro que faz esse tipo de situação. Como que você vai colocar vários jogos seguidos? Só que o campeonato vai parar no meio do ano por causa do Super Mundial. O nosso calendário vai ser assim daqui a 4 anos. Em 2027 vai estar o mesmo problema. Porque, por exemplo, tem Copa feminina tem que vai parar o futebol brasileiro por conta do campeonato feminino. E tá certo, eu acho que tem que parar. Se a gente para aqui no futebol masculino, por que não vai parar no futebol feminino? Mas o calendário brasileiro é isso. É isso que você acabou de mencionar. 2 jogos no mesmo dia. Mas esse caso específico, eu fiquei chocada. Porque a pessoa vai ter que abrir mão mesmo. Sim. Se chegar nessa situação, você ter no Brasil a final do Campeonato Brasileiro dia 21 de dezembro e lá no outro lado do mundo o início do Mundial no dia 11 de dezembro. Gente, não é nem assim, eu vou jogar os dois. Então eu vou jogar o Mundial um dia, vou pegar o avião e vou jogar o Brasileiro e depois eu volto. Não dá, ô Pedrosa. Sim, e eu acho que tudo isso acaba girando em torno da discussão sobre os campeonatos estaduais. As datas têm que diminuir, gente. Se as datas do campeonato estadual não diminuírem, você sempre vai ter um campeonato apertado para os clubes grandes. E eu não sou defensor do término do campeonato estadual, muito pelo contrário, eu sou defensor do campeonato estadual. Agora, você tem que olhar que hoje, cada vez mais, você tem mais competições que são mais valorizadas, que pagam coisa que o Campeonato Carioca, por exemplo, não faz, e que esses jogadores não vão aguentar jogar 75 jogos como o Botafogo fez nessa temporada. Aí chega no final, a gente brinca aqui, tudo bem, mas como é que um time que joga 75 jogos vai conseguir ter plena condição física para jogar um campeonato mundial? Não vai conseguir. Então, assim, na minha visão, tem que diminuir as datas do Campeonato Espanhol para você ter uma tranquilidade maior dentro da temporada. Se não tiver, a gente vai continuar com isso. Ele é muito chique. Para 2025, 26, deixa ele. 27, Ele falou espanhol, 28. né? Ele é muito chique, Eu tava aqui na cabeça e falei, será que houve espanhol? Falei você falou Campeonato Espanhol. Campeonato Brasileiro. Mas desculpa. ele é muito chique, gente. É isso aí. Eu o acho homem que tá de olho lá na Europa, tá de olho aqui. O estadual não tem jeito, cara. Não, tem que diminuir porque é um campeonato que não tá pagando, é um campeonato que não vale a pena, a não ser para os times pequenos que tem que ter calendário, mas para os times grandes não está valendo a pena jogar o campeonato estadual. Vamos falar de Vasco